E aí, em 2019, eu tive o diagnóstico, né, de burnout. Eu tive depressão. Você estava como CLT. Eu tava como CLT. Eu era gerente, na época, gerente de uma clínica de imagem em Sinop. Olha aí. E aí eu trabalhava, eu chegava cedo, eu não batia ponto. Então, o nosso problema é que nós trabalhamos muito pro outro crescer. Uhum. E se eu trabalho tanto pro outro crescer, por que que eu não vou trabalhar pra eu? É. Né? Pra mim desenvolver. Uhum. E aí eu chegava muito cedo, saía, eu mandava, tipo, os outros funcionários que trabalhavam pra empresa ir embora, eu ficava fazendo serviço pra empresa não pagar hora extra pra esse funcionário. Quer dizer, já tinha um perfil de empreendedor aí que você ainda não tinha descoberto, talvez, né? Mas eu comecei com a venda na Mary Kay, Entendi, em 2016. entendi. Em 2016 foi meu primeiro contato com a venda. Eu precisava de, Paralelo ao CLT. ao CLT, porque eu precisava de dinheiro, de um extra, lá atrás, em 2016. E aí uma amiga minha apresentou pra mim a Mary Kay. E eu fiz meu cadastro. Isso foi janeiro de 2016. Eu, em 3 meses de Mary Kay, eu fui rainha de inícios, rainha de vendas e eu entrei em qualificação para diretora. Olha Em aí. 3 meses de empresa. E eu saía com a sacolinha e eu vendia tudo. E eu descobri como fazer compras. E aí a gente pode falar sobre isso, de como investir e como você ganhar dinheiro fazendo a compra dos seus produtos para você vender. Porque naquela época eu precisava fazer dinheiro, eu não tinha dinheiro. Uhum. Mas existia uma maneira de você ganhar dinheiro, que as pessoas não pensam muito bem. O ser humano, ele compra com o olho. Então, se você não tem pronta entrega, você não vai vender revistinha. Sim. Agora, se você tá aqui com um batom e a Vale o mulher impulso. olha, ela vai levar. Se ela gostou, ela vai levar, ela vai comprar. Então, você tinha... Emoção. Exatamente. Então, meu contato com a venda foi lá. E aí, eu comecei a trabalhar nessa clínica. Eu trabalhei, deu quase um ano, né? Ia fazer um ano quando eu saí dela. Eu cheguei a planejar o meu suicídio em 2019, né? Eu cheguei a esse ponto. Ninguém sabia que eu estava doente, Por porque era conta do muito ativo, burnout. por conta do burnout. E eu não sabia o que era burnout e nem sabia que eu estava doente. Claro. Que nós Porque, somos ensinados a ter uma resistência a buscar ajuda. Normal. exatamente. E você tem que ser forte. Uhum. É falta de Deus na sua vida, É. né? E você tá ali sofrendo assédio moral, porque é isso que a gente tem dentro dos serviços hoje. 90% dos locais de trabalho a gente sofre assédio moral. É. Você não pode falar e você não pode exercer as suas funções de verdade como enfermeiro. É. Na minha área, no caso, Entendi. né? Entendi. Então, eu sofri assédio moral também dentro dessa mesma empresa. Entendi. E eu fui ficando doente. E quando eu chegava na porta da empresa, começava a sentir dor na minha nuca, nos ombros, náuseas, tontura, Acaba que a mal-estar. química do corpo começa a ficar toda Começa... alterada, né? Exatamente. Você tem processo doença sem ter a doença. Uhum. Você tem todos os sintomas. Você faz exame e não dá nada. Uhum. Quando você começa a ter, né, o processo do burnout, da depressão e do transtorno, porque eu desenvolvi transtorno de ansiedade. Eu chegava ao ponto de ter diarreia e vômito. Uhum. E eu não sabia. Saiu do psicológico pro físico. Pro físico, totalmente. E eu jamais. Eu amo ser enfermeira. E eu jamais imaginei passar por esse processo. Só que você já não estava, pelo que você está contando, você já estava saindo da enfermagem e indo para uma gerência, indo para uma supervisão, que De acaba exercendo cada vez menos, né, o dom da da enfermagem, né? enfermagem. Que eu, na verdade, a gente fazia exames de imagem, né? Ressonância, Entendi. tomografia, então você ficava ali. Era um paciente que vinha da UTI, era o processo de você fazer ali exames que era bem pro interior, que era a tomografia cardíaca, né? Que coronariana que a gente falava. Era bem complexo, mas tinha que ter todo um cuidado. E eu tinha essa responsabilidade para isso. Eu sempre, Uhum. assim, eu me considero muito competente em tudo que eu sempre fiz.